fanpage aqui no Facebook. Estamos hoje ao vivo nas duas redes sociais. Então, aqui na minha esquerda está o pessoal do Instagram e na câmera da direita o pessoal do Facebook. Então, eu e o professor Neto, hoje estamos aqui para falar com vocês no nosso programa Saúde e Segurança do Trabalho, onde nós queremos unir conhecimentos do direito e conhecimentos da medicina para trazer para vocês o que a gente tem de informação com respeito, com consideração e, acima de tudo, muito preocupados em falar a verdade. Então, tudo que a gente fala para vocês, a gente pesquisa na área do direito, o Neto pesquisa na área da medicina, e a gente une essas duas coisas para trazer para vocês uma informação que possa auxiliar, principalmente nesse período aí que nós estamos vivendo de isolamento, quarentena, né? Tem as suas diferenças conceituais, mas esse período que a gente está vivendo, né, Neto? Isso aí. E lembrar, hoje é dia 1º de abril, mas não tem nenhuma mentira aqui. Não, vai falar não tem só mentira. A verdade, não tem Com mentira. certeza. Vou aproveitar para dar boa noite para a Marinês, que é uma grande amiga minha, e eu estou bem feliz que ela foi a primeira a escrever aqui, ó. Então, Marinês, ela é aqui de Curitiba também, uma amigona do coração. Marinês, um grande abraço para você. Muito feliz que você esteja conosco. E eu também, aqui no Instagram, a gente já tem algumas pessoas também que mandaram mensagem. Para quem está assistindo no Facebook, a gente entrou primeiro no Instagram, está fazendo a transmissão simultânea nas duas plataformas. Então, no Instagram também o pessoal já mandou aqui um abraço, dizendo que o som estava legal. E aí a gente vai começar, então, a nossa live de hoje. O tema é sobre a questão física e mental em tempos de quarentena, né? Como preservar a nossa saúde física e mental nesse período da quarentena. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para quem está aqui no Instagram, que já me mandou beijo, ali já me mandou abraço também. Passa muito rápido, né? O Jailton, que está falando comigo ali, Jailton, passa muito rápido para cima. Eu vi o Nielson ali também, né? Um abraço. Ah, tá dando um pouco de eco. Tá dando eco na minha voz ou na voz do professor Neto? Que daí a gente sabe quem, senão eu coloco o fone também. Eu acho que é pela captação da minha voz, deve estar captando nas duas. Deixa eu ver aqui. Senão eu coloco o fone também, o pessoal vai responder ali. Será que tá dando eco no meu? Agora... Estão me ouvindo melhor? É a minha voz que tá dando eco. Então eu vou tirar, porque eu falo alto por natureza, né, gente? Eu falo alto para bastante, então vocês estão me ouvindo? Aí o pessoal vai respondendo se está me ouvindo. E vou mandar um abração para quem está com a gente aqui também no Facebook, né? A Marinês, eu já falei, a Regina Prado, queridíssima Regina, a Silvânia, que é de Minas, a Suzana Martins, a Célia Mara Fernandes. Agora eu estou ouvindo eco também. Peraí. Agora eu que estou ouvindo eco, gente. Deixa eu colocar aqui. Acho que é porque tem que colocar os fones, é por isso. Não já coloquei. Já coloquei para dar o eco. Mas tira o som. Tá sem som da minha voz aí, ambiente? Deixa eu ver. Tô com um pouquinho de som no... Porque às vezes é isso. Agora... Vamos ver, se o pessoal reclamar ali, agora a gente saiu... já sabe. Pessoal, vocês estão... Pessoal, vocês são nossos... Vocês são nossos... Como é que fala? Nossos contra-regras. Nós estamos aqui fazendo um teste com vocês. Exatamente. Acho que agora saiu o eco, Ana, porque eu também não estou mais ouvindo. Ai, acho que era por causa do som aí, que estava um pouquinho... Aí um microfone dá no outro, agora resolvemos o problema. Então vamos começar. Pronto, um fone de cada lado, um fone para cada plataforma, né? Isso. Perfeito. E se eu falar muito alto, vocês briguem comigo, porque eu não sou italiana, mas eu falo alto. Pessoal, então é isso. Então, nós vamos falar hoje de um tema que levanta muita discussão. Nas últimas 2 semanas, a gente viu de tudo, né, Neto? Muita gente falando sobre o que fazer para manter a rigidez mental e a rigidez física em tempos de coronavírus. E a gente ouve de tudo, né? Desde coisas que nós tratamos no nosso primeiro episódio, quando nós falamos nas verdades e mentiras sobre o coronavírus, até coisas que nós falamos na nossa segunda, que era a descrença da população no que estava acontecendo a respeito do coronavírus também. E hoje a gente quer falar um pouquinho para vocês o que a gente pode fazer para se sentir melhor e para
enfrentar essa barra. Passou a primeira semana, é tudo alegria, tudo felicidade, é fácil, fica em casa, mexe naquilo que está parado. Quem não parou de trabalhar como a gente, né, que fica o tempo inteiro... Eu ficava o dia inteiro no telefone, eu comecei a trabalhar muito mais em casa do que eu trabalhava no escritório, porque eu ficava das 8 da manhã às 10 da noite dentro do escritório de casa. E isso, né, acaba sendo ainda mais prejudicial para a saúde do que eu fazia antes. Então, tudo isso nos leva a uma discussão do que a gente pode e o que a gente não deve, né, fazer. Vocês estão ouvindo um ruído? Estou ouvindo. Parou. Voltou. Então, tá bom, o áudio tá bom. E a gente ficou nessa discussão, gente, afinal de contas, né, o que faz bem, o que não faz, quais são os limites? E aí eu e o Neto, então, fomos dar uma estudada em quais seriam esses limites e até onde a gente deveria ir e até onde a gente não deve ir a respeito de se informar na internet a respeito do que está acontecendo, ficar antenado em tudo, fazer piada de tudo, levar com leveza ou até onde eu devo levar a sério. E aí, nós viemos falar um pouquinho sobre isso, né, Neto? Isso, exatamente. A gente até nas outras lives deu algumas informações sobre essas questões, né? Principalmente sobre ficar o tempo todo acompanhando informações sobre o coronavírus. A gente viu que o número de óbitos, né, o número de mortes, ele vai crescendo ao longo do tempo. Não há, isso já era esperado, tá certo? Por quê? Porque as pessoas que infelizmente estão morrendo agora são as pessoas que foram internadas há uma semana, 2 semanas atrás. A média de tempo de internação, isso foi publicado inclusive hoje, é em torno de 14 dias, né, até que a pessoa, infelizmente, vá a óbito. Então, o que a gente tinha comentado, e é o que a gente quer discutir aqui, é justamente isso, porque as pessoas estão em casa, estão presas dentro dos seus domicílios, muitas em home office, muitas sem poder trabalhar, porque houve fechamento de comércio, empresas, e o que isso acarreta de prejuízo, tanto para a parte mental quanto para a parte física. Nós sabemos que existe uma grande interferência nessas duas situações, né? Então, a nossa mente, ela acaba interferindo também nessa parte física, e neste momento que estamos todos confinados em quarentena, isso pode trazer sérios prejuízos. Então, a gente começa a live dando a dica que a gente já tinha dado na outra live, que é o quê? Você pode sim assistir notícias, deve assistir notícias, mas não deve ficar 24 horas por dia vendo noticiário. Não é para abrir no computador a contagem lá de casos confirmados e de óbitos e ficar acompanhando isso durante o dia. Isso não faz bem, isso não traz nenhum benefício. Acho que é muito difícil hoje, ainda, alguém que não saiba quais são as medidas necessárias para a prevenção do coronavírus. Acho muito difícil que alguém não saiba o que tem que fazer, que tem que lavar as mãos, que deve ter isolamento social, que deve evitar aglomerações, todas as medidas que está sendo divulgada amplamente pela imprensa, mas você não precisa ficar acompanhando notícia 24 horas por dia sobre coronavírus, tá? Principalmente notícias ruins. Isso não faz bem para as pessoas. É isso que a gente estava falando nas outras lives e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o que fazer nesse momento de quarentena. Até porque, Neto, o que a gente observa, né? Muitas vezes as pessoas elas pensam assim: ah, eu sou forte, imagina que isso vai me abalar. O problema é que quando a gente está confinado, e aí a gente pode dar um exemplo do que acontece nesses reality shows, né? As pessoas, tudo vai ficando assim, a primeira semana é uma coisa, a segunda semana, como eu estava falando, a primeira semana a gente vai levando, tranquilo. Na segunda semana você vai, né? Aquilo vai ficando um pouco mais forte. No sábado, e olha que eu também acho que eu sou super inteligente, que eu consigo levar numa boa. No sábado eu comecei a sentir um pouquinho. No domingo eu já estava bem entediada, na segunda-feira o meu trabalho não rendeu. Então, isso, na verdade, é um reflexo, eu acho que fica claro para a gente que mesmo nós, que temos assim, que a gente está o tempo todo usando a internet, que a gente está conseguindo ainda manter um pouco do trabalho, mexe com o nosso psicológico também. Sim. E a nossa ideia, né, só para não ficar só batendo na mesma tecla, é trazer também
algumas sugestões, conversando e vendo estudos de psicólogos, de terapeutas, de pessoas que fazem educadores físicos, que deram dicas muito bacanas de como passar esse período, de como viver, né? É claro que não tem dicas perfeitas, né, Neto? A gente não sabe tudo sobre tudo, porque hoje se tem muita dúvida, inclusive, porque é um fato novo. Mas não é a primeira vez que aconteceu um isolamento e a gente já teve outros casos de isolamento. Claro que no Brasil, por exemplo, o último isolamento foi em 1917. Então, você imagina, isso foi há muito tempo atrás, né? As pessoas não tinham televisão, as pessoas não tinham internet, então ainda foi mais difícil do que para nós. Por exemplo, você pode fazer uma videoconferência com a família, você não pode, por exemplo, eu não posso visitar minha mãe, mas eu faço uma videoconferência com ela, com todos os meus irmãos, e a gente consegue se falar todos os dias. Então, essa é uma forma que a tecnologia nos traz para resolver um pouquinho da distância. Exatamente. Mas ainda não é suficiente, então a gente vai trazer algumas dicas para vocês. Vou começar, Neto, posso? Vamos lá. Então vamos lá, todo mundo me ouvindo bem? Que eu tirei um dos meus fones aqui porque eu não estava me ouvindo, então eu deixei só o microfone aqui. O pessoal do Instagram está me ouvindo? Que eu tô só com o tá microfone. Dando para ouvir, sim, porque eu tô com os dois e tô te ouvindo. Eu falei que eu falo alto, eu não precisa nem do microfone. Então, o que eu quero comentar um pouquinho com vocês, né? As primeiras coisas que são importantes quando a gente se sente assim na quarentena, no isolamento, é que começa a haver um abalo na autoestima. Então, a maioria dos estudiosos, eles falam que mais do que a sensação de solidão e a sensação de falta de perspectiva de futuro, porque a perspectiva de futuro, ela é uma incógnita. Todos nós nos sentimos assim. Por mais fortes que a gente seja e por mais que a gente se sinta bem, a gente diga, não, tudo bem, semana que vem tá tudo bem, a gente sabe que não tá, né? Por quê? Porque você vai tentar marcar uma reunião, as pessoas não estão marcando uma reunião para daqui a um mês, você tem um congresso, o congresso foi adiado, você tem a pós-graduação, as aulas não são presenciais, você tem lá, vou dar o exemplo do meu cunhado que está aqui assistindo o consultório dele, né? Ele vai abrir, se ele reabrir o consultório, pode ser que ninguém venha, ou todo mundo venha, e daí ele sinta um pouco de pânico. Tudo isso pode acontecer com todos nós. E aí, nessa hora, é que a gente precisa lidar com a primeira coisa que os estudiosos estão falando, que é a questão da autoestima. Por quê? Porque a autoestima e a segurança fazem com que a gente consiga enfrentar qualquer obstáculo. Para trabalhar a autoestima, a gente vai falar de algumas coisas que parecem supérfluas, né? E o Neto vai confirmar para nós, que é o médico aqui do nosso programa. Mas alguns estudiosos falam da necessidade de você manter duas coisas, a rotina e o amor próprio. Por quê? O amor próprio nos leva a sentirmos mais fortes. Então, ficar o dia inteiro de pijama dá certo na primeira semana do isolamento. Na segunda, começa a bater uma depressão, um sentimento de impotência, uma sensação de que as coisas não estão dando certo, a sensação de que tudo acabou, né? Então, a ideia do que os estudiosos têm passado para a gente, Neto, e aí eu quero saber a sua opinião, é você acordar todos os dias, tentar manter ao máximo a sua rotina, por mais gostoso que seja ficar na cama, mas você tentar fazer as mesmas coisas que você fazia nos dias que você estava saindo, ou seja, levantar, ter uma alimentação saudável, então tentar manter aquela alimentação da semana, não misturar com o final de semana, porque se você começar a comer só porque está em casa, igual como se tivesse todos os dias, se fosse sábado e domingo, isso vai trazer problemas graves, né? Aumento de colesterol, aumento abrupto de colesterol, um aumento na glicemia, dentre outras coisas que o Neto vai explicar melhor. Então, essas ideias a gente pegar, a minha sobrinha é um exemplo disso. Eu entendo, falarei com ela depois, porque o Anderson que nos ouve, Emerson, também é um exemplo disso. Então, a ideia é levantar cedo, né? Levantar cedo, fazer os seus exercícios, o Neto vai falar um pouco mais sobre o que o exercício traz de bom para a gente, para o nosso organismo, e, se possível, manter a alimentação mais próxima daquela que você tem. É claro que é difícil, né? Não estou falando aqui, é uma maravilha. Claro que não, gente. Em casa, eu estou virando PhD em lavar louça. Lava louça e passa pano na casa. Coisas que eu não fazia há muito tempo, mas que fazem parte dessa nova realidade que a gente tem. Então, a gente está falando aqui, né, como é a vida real. Então, eu também. Eu estou tendo que lavar louça, estou tendo que fazer almoço, o Anderson me ajuda. Então, a gente está vivendo, e o Anderson ainda está trabalhando. Então, a gente está tendo que viver uma vida diferente. Isso tudo trabalhando.
das 8 às 18, tendo que trabalhar e tendo que deixar tudo organizado. É isso aí. Mas, oi Marcelo, tudo bem, querido? Um beijo. Então a gente vai ter que fazer todas essas coisas e sobreviver a elas, né, Neto? Que não vai ser fácil. Sim. Então aí vem a questão de se vestir. Colocar uma roupa que você se sinta bem. Não estou dizendo que você precisa usar salto alto e vestido, mulheres, né? Nem que os homens vão colocar o terno, não é isso. Mas se sentir vestido para trabalhar. Porque se você não se sentir vestido para trabalhar, o seu trabalho simplesmente não vai render. Ah, por causa da beleza? Não. Porque tem uma coisa no nosso cérebro que é a capacidade que ele tem de se adaptar a rotinas. E a incapacidade que ele tem de manter a produtividade sem rotina. E isso é apontado pelos experts, né, pelas questões, principalmente de produtividade no trabalho. Nós tivemos com a professora esses dias, Beatriz Manrich, Neto, que fala sobre precificação, e ela falou um pouquinho sobre essa questão da produtividade, de quanto o nosso cérebro, ele é, na verdade, uma maquininha que você ensina ele a trabalhar, né? Hoje a inteligência artificial, o que a gente faz quando a gente quer que um robô funcione para a gente? A gente treina esse robô. O nosso cérebro é a mesma coisa. A gente precisa treinar ele, a gente precisa ensinar ele aquilo que a gente quer dele. E aí, nesse momento, a gente precisa da rotina, a gente precisa ter uma vestimenta que faça o nosso cérebro se sentir impelido a trabalhar. Então, tudo isso só para começar. E agora eu passo a bola para o Neto falar um pouquinho. A questão da rotina ela é fundamental. A gente tem que manter uma rotina no nosso dia a dia. Então, acordar no horário correto, não pode dormir até meio-dia, não pode ser todo dia domingo, né? Então, apesar de... Tem gente até que coloca nas redes sociais, né? Ah, agora todo dia virou domingo. Mas não pode ser assim, a gente tem que manter uma rotina, tem que tentar manter uma rotina o mais próximo do que a gente leva no dia a dia. Então, acordar, tomar café, tomar banho, quem toma banho, trocar de roupa, não ficar de pijama o dia inteiro. Home office não funciona se você ficar de pijama o dia inteiro. Você não consegue manter a produtividade, como a Ana colocou. Além disso, você manter a rotina das refeições, tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Por quê? Porque é uma tendência muito grande quando a gente está em casa da gente comer mais, porque a geladeira está bem ali pertinho, né? Então, dá 2 passos, estou na geladeira. Dá 2 passos, estou na geladeira. Então, você manter essa rotina é importante. Se puder, na sua casa, ter um canto para você trabalhar, é o ideal. Não trabalhar no sofá ou na cama. Então, se eu tenho uma mesa, preparar aquela mesa para você trabalhar em home office. Até por questões de ergonomia, né? De questões de conforto osteomuscular. A gente sabe disso. Se você ficar digitando no colo, você começa a ficar com o pescoço para frente. Eu sei porque eu faço muito isso por acompanhar a perícia. Às vezes eu vou para porta de consultório, fico aguardando a perícia, fico trabalhando no computador ali, passa 2, 3 horas com o pescoço para frente, depois de um tempo, começa a doer a cervical. Então, a postura correta, uma mesa correta é o ideal para que você possa trabalhar. Quem tiver possibilidade, a gente sabe que tudo que a gente está falando aqui é sendo possível, né? A gente sabe que existem exceções, tem gente que não vai conseguir fazer. Mas sendo possível é o ideal, em vez de eu trabalhar com o notebook no meu colo, eu trabalhar com o notebook apoiado numa mesa e eu sentado numa cadeira, né? Então, isso é muito importante, manter essa rotina, então, tomar cuidado com essas questões e respeitar os horários das refeições, né? Então, café da manhã, almoço e janta. Não passar o dia inteiro comendo, tomar muito cuidado, aí falando um pouquinho da questão da alimentação, com a questão de carboidratos, então, salgadinho, chocolate, produtos industrializados, é uma tentação muito grande. Geralmente, até a própria ansiedade gerada pela situação que a gente está vivendo, ela faz com que você coma mais esses alimentos, né? Para você ter, a gente sabe que carboidrato ele dá prazer, é muito bom. Quem não gosta de comer chocolate, não é isso? Então, a gente deve evitar esse tipo de alimento e tentar manter uma dieta balanceada, uma dieta muito próxima do que a gente leva no dia a dia sem estar confinado. Então, a gente tem que tentar manter a mesma rotina que a gente leva na nossa vida, no dia a dia, só que dentro da nossa casa. Eu sei que não é muito fácil, eu tenho filho pequeno, eu sei como é que é. Então, por exemplo, eu estou aqui, vocês estão vendo aqui, eu estou transmitindo do escritório que eu tenho aqui em casa.
eu tenho que pedir para minha esposa ficar com ele, porque senão daqui a pouco ele estaria aqui pulando no meu colo. Eu estou trabalhando durante o dia, ele faz isso. Ele vem aqui, fala que quer trabalhar comigo, que vai ficar mexendo. Então, a gente sabe que existem dificuldades, mas a gente tem que tentar manter o máximo essa rotina para evitar que você entre, primeiro, desenvolva estágios de depressão, ansiedade, as questões mentais que podem estar relacionadas com isso. A gente sabe que é muito complicado isso. E segundo, tentar não ganhar peso na quarentena, né? A gente tem que tomar cuidado com essa questão do peso para que você não ganhe. Eu sou uma pessoa que, se eu não me controlar, em 2 semanas eu ganho fácil 8, 9 quilos. Né? Eu já Muito ganhei fácil. 4. Eu já ganhei 4 e agora eu tô numa super dieta aqui, porque primeira semana eu comi bolo de cenoura todo dia. Então, não pode, a gente tem que se controlar. E eu ganho peso muito fácil. Eu vou sair de férias, quando volto de férias é 9 quilos, 8 quilos. Por quê? Porque se você não mantiver a dieta que você já tem, você aumenta um pouco o seu gasto calórico. E a tendência com ficar em casa é diminuir o que você gasta e você aumenta o que você come, né? Na verdade, não aumenta o gasto calórico, você aumenta o que você come, aumenta a oferta calórica. E aí você não gasta, porque a gente pouco caminha dentro de casa, ficando aqui dentro, né? Então você acaba engordando. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é muito ruim para nosso estado físico. Se a gente pensar, então, que a gente está falando aí de uma epidemia, de uma pandemia, de uma doença que justamente acarreta em óbitos, em mortes de pessoas que não estão bem do ponto de vista da saúde, eu manter a minha parte saudável, tanto física quanto mental, não deixa de ser uma forma de eu garantir que, se Deus o livre tenha essa doença, eu consiga, de uma forma ou de outra, responder bem a ela, tanto em relação à questão da imunidade, quanto à questão, agora falando da parte mental, de como a gente reage a essa doença, né? Então, uma coisa importante é manter o pensamento positivo, evitar de ver notícias ruins só. Como eu disse, eu bato muito nisso, porque é uma coisa que tem preocupado. A gente passa a ter sintomas. Inclusive, eu sou uma pessoa... Pode falar. Desculpa te cortar. Não, imagina. Inclusive para os idosos, né? Eu até comentei ontem com os meus irmãos, assim, para evitar de ficar alarmando a situação, principalmente para os idosos, por exemplo, a minha mãe, porque os idosos, eles estão se sentindo como grupo de risco, eles ainda estão se sentindo como alvo dessa doença. Então, isso também gera, né, toda uma preocupação. Neto, posso aproveitar que eu te cortei para dar um olá para o pessoal aqui? Claro. Então, aqui, deixa eu mandar um abraço para a Dimara, para o Douglas Raimondi, para o Alex Zanco, que falou que estava ouvindo bem a gente, né? Para o Denner, queridíssimo professor Denner aqui. Ele era meu aluno predileto, agora ele já é professor. O tempo anda. Eu estou ficando velha. Deixa eu aproveitar aqui, ó, para o Instagram, quero mandar um grande abraço aqui. O Gabriel Jota, que já escreveu aqui, já nos deu boa noite, né? Meu cunhado, eu já mandei um abraço para ele. Depois eu vou precisar da consultoria da Bárbara para pegar no pé do tio dela aqui, porque a Bárbara está seguindo a rotina tudo direitinho. Escutou, Anderson? E aqui, ó, a Débora Gomes, ela falou o seguinte, que ela está tomando vinho todo dia agora. Ainda mais com a reportagem, né? Está falando que o vinho protege. E o Marcelo, olha o que o Marcelo Fontes falou, ele disse assim, nossa, eu sofro com a geladeira aqui pertinho, os olhos na petição e o cérebro na cerveja. Pelo menos, Marcelo, você falou que é o cérebro na cerveja, pior se fosse os olhos na petição e o coração na cerveja, então tá indo bem ainda, né? Mandar um abraço aqui para Ana Ramires, para Maria de Fátima Espera, queridíssima minha amiga, que vai sempre para São Paulo, quando a gente tem aquele congresso lá, né? Sim. Ela que está sempre junto, e ela está comentando aqui, né? Pensa os professores que têm que fazer as aulas com ferramentas que não usavam, e principalmente aquele que trabalha em muitas escolas, né? E agora está parado. A Jubilanes é minha amiga, ela também já engordou, então ela está na mesma que eu, né? Estamos sofrendo igual. O pessoal mandando abraço aqui para o Anderson também. E que bom que estão ouvindo bem a gente. Quer dizer que está dando certo essa nossa transição certo, a experiência Instagram e Facebook. Era uma experiência.
Experiência, mas está dando tudo certo. Tá dando certo. Então, e aí, Neto, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal a respeito do banho do sol. Por exemplo, eu vou contar um pouquinho, eu sempre uso eu como exemplo, né? Para o Neto, que é nosso médico aqui do programa, dar as opiniões. O Anderson, às vezes, dá as opiniões no comentário também. Mas o comentário do Facebook travou. Pessoal, eu não li o restante, daqui a pouco eu leio, que travou os comentários aqui. Neto, eu tenho deficiência severa de vitamina D, mas isso há muitos anos, mais de 20 anos. Faço reposição, minha vitamina continua lá embaixo. Às vezes ela chega a 21, volta para 14, é sempre baixa. E aí eu tomo, né, eu faço a reposição, eu tomo vitamina toda semana. E aí, como é que fica a questão da exposição ao sol? A gente tem aqueles horários que não podem, mas tomar sol ajuda na imunidade, né? Sim, por causa da vitamina D. O sol é importantíssimo para a questão da vitamina D, e então a gente tem que tomar sol. Ainda mais confinado dentro de casa, né? Então, se você puder tomar sol, é importante. Então, quem mora em apartamento tem uma varandinha, pelo menos algum período do dia, tomar um pouquinho de sol, né? Quem mora em casa é mais tranquilo. Mas fugindo daqueles horários onde o sol é mais intenso, é muito interessante a gente tomar sol. Saiu até, falando desse trabalho do vinho, saiu também um trabalho, mostraram uma reportagem sobre a questão da vitamina D, que teria visto lá na Europa, principalmente na Itália, fizeram um trabalho mostrando que havia uma queda de vitamina D nas pessoas que tiveram Covid e acabaram indo a óbito. É muito precoce a gente falar se o trabalho, vamos dizer assim, se isso é ou não um fator protetor, mas fato é que a vitamina D ela é importante para a imunidade, e então não custa a gente tomar sol, e se quem tem deficiência fazer a suplementação, manter uma dieta para você ter uma suplementação de vitamina D, mas se você fizer uma dieta balanceada, você vai ter sim todas as vitaminas necessárias, muitas vezes não precisa de suplementação. Quem já vem fazendo a suplementação porque tem uma deficiência com orientação médica, continua fazendo o que já fazia antes. Mas o sol, sim, é muito importante. Importante, né? E, sim, na Europa, essa época, eles têm menos sol, então é uma tendência que possa ter algum tipo de deficiência de vitamina D. Eles estão enfrentando um inverno lá, para quem já foi para a Europa no inverno, sabe que o período de sol durante o dia ele fica muito curto, né? Então, às vezes amanhece 8, dependendo do lugar, 8 horas da manhã, quando é 4 horas da tarde já está de noite. Então, tem todas essas questões que podem estar impactando. Todos os estudos, isso é muito importante, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com o que se publica, por isso que a gente traz as informações aqui. A Ana começou falando isso, com responsabilidade, a gente pesquisa, não vem aqui falar coisa que tirou da cabeça. Por quê? Porque tudo que a gente está vendo sobre essa doença, sobre a Covid-19, são coisas que estão sendo publicadas agora, porque é uma pandemia que tem descrito aí o primeiro caso em dezembro. Então, a gente tem aí 3, 4 meses de evolução dessa nova doença. Então, a gente está aprendendo com o passar do tempo, infelizmente, com as pessoas adoecendo, com as pessoas morrendo. E então a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com essas mensagens de WhatsApp. O que faz não sei o quê? O que faz não sei o quê? Porque isso daqui publicaram que não sei o... Calma, tenham cuidado com isso, porque não tem nada que vai ser o emplasto Brás Cubas lá. Não, você não vai ter uma coisa que vai resolver o problema e acabou, né? Então a gente tem que manter essas medidas, e aí por isso de manter a sanidade mental e a questão física, justamente para você ter esse balanceamento. Para quem a gente falar de atividade física, por exemplo, para quem já vinha fazendo atividade física, se puder manter a atividade em casa é o ideal, né? Tem várias pessoas publicando uma série de questões relativas a como fazer exercício em casa, então exercícios funcionais, outras formas de se fazer exercício. Eu mesmo estou fazendo aqui, desde segunda-feira eu comecei, porque eu estava fazendo academia e tive que parar. E eu já estava perdendo peso e tive que, de repente, parar de fazer academia. E aí eu tô me virando aqui. Então, tem uma muretinha aqui, eu tenho uma sacada no meu apartamento, tem uma muretinha, estou subindo e descendo na muretinha, estou fazendo abdominal, estou fingindo que estou pulando corda. Neto lê parkour.
A gente tem que se virar no dia a dia, assim, fazendo qualquer coisa para se mexer. E faz ali, eu estou fazendo 30 minutinhos para poder manter algum nível de atividade física, porque senão você fica o dia inteiro sentado e não faz nenhuma atividade física. Eu mesmo acho que hoje foi o primeiro dia que eu fui na padaria, fazia 3 dias que eu mal saía de casa. Então, Esse o é um bom nível. comentário, Neto. Eu vou te cortar só para fazer um Não, comentário claro. justamente referente a isso. Acho que é bem importante, inclusive. A gente está ficando demais em casa e a gente levanta alguns problemas. Por exemplo, as pessoas que têm problema de coagulação, né? Eu já contei aqui para vocês, quem me conhece sabe, minha família toda tem problema de coagulação. Então, se você ficar muitas horas parado e de repente você vai fazer um exercício loucamente, você também corre o risco Sim. de ter um Muito. tromboembolismo pulmonar. Não, O exemplo aqui da minha família é muito comum. isso. Então, você Uma não coisa. pode ficar horas parado, né, sem se mexer. Sim, é igual que a gente fala da pessoa que anda de avião, né? Vai andar de avião muito tempo, tem que de repente levantar, se mexer e tal. Mas é uma coisa importante que você falou, essa questão da atividade física. A gente está falando, ó, quem já faz atividade física, mantém o que está fazendo. Às vezes você vai diminuir a intensidade, por exemplo, eu estava treinando na academia 1 hora, 1 hora e 10, agora estou fazendo 30 minutos, né? Que é o que dá para fazer aqui. Mas quem não faz nenhuma atividade física, se você quiser fazer uma atividade física, tem que ser bem leve. Também não adianta você querer agora subir descer 10 andares do seu prédio correndo nas escadas, porque você vai poder ter algum problema. Essa é a hora, pessoal, isso é muito importante que a Ana está falando. Por exemplo, eu adoro andar de moto. Estou morrendo de vontade de andar de moto. Se eu andar de moto, não tem risco de eu pegar o vírus por andar de moto. Mas por que eu não vou andar de moto? Porque se Deus o livre eu cair, para onde que eu vou? Para um hospital. E os hospitais estão lotados, e estão lotados de pacientes com o diagnóstico de Covid-19. Então, aumenta muito o risco de eu precisar de um atendimento médico de urgência e eu entrar em contato com o vírus. Então, para que eu vou me expor desnecessariamente? Eu estou louco para andar de moto, vai acabar a bateria da moto aqui, mas eu não vou fazer isso. Então, essa é uma questão interessante que a gente tem que pensar. Outro dia me perguntaram: mas eu posso andar de bicicleta na rua? Se você andar sozinho, não vai ter problema, ninguém vai. Claro, toda saída de casa e volta para casa corre o risco de você ter contato com o vírus. Esse vírus ele permanece muito tempo em objetos, em metais, plásticos, até no asfalto. Mas a grande questão é a seguinte: se eu, além de tudo isso, e se eu cair de bicicleta? Se eu quebrar um braço, para onde que eu vou? Para um hospital lotado, que não está dando conta nem de atender os pacientes. Aí eu vou chegar lá e aí eu vou correr o risco de me expor. Então, esse momento é um momento de cautela, da gente evitar essas idas, esse risco de ter que ir para um hospital desnecessariamente. Então, por isso que essa questão da atividade física é muito importante você ter tocado nesse ponto. Para quem faz atividade, tem que tentar manter o nível de atividade, se for possível. Se não for, não tem muito o que fazer, também não vai ter grande prejuízo por causa disso. O ideal é tentar manter. Então, eles estão dando várias dicas, até para você fazer na sala da sua casa, tem várias atividades que você pode fazer. Mas para quem não faz atividade, não é agora que vai virar maratonista. Claro, né? com Então certeza. tem que tomar esse cuidado e ter esse bom senso para saber como lidar com isso. Eu vi uma pergunta ali, Ana, interessante, perguntando quais são as fontes de vitamina D, né? Então, tem várias fontes de vitamina D na nossa alimentação. A gente pode citar ovo, carne, leite, fígado, salmão. Tem uma série de, vamos dizer assim, de alimentos que são fontes de vitamina D. O ideal é você manter uma dieta balanceada, aquelas histórias que nutricionistas falam, de você ter um prato colorido, você comer verduras, legumes, vários tipos de alimentos, ter uma dieta balanceada. E até fazer um comentário, Neto, só a suplementação ela não adianta, que é o meu caso. Eu tenho a deficiência severa há muitos anos, eu faço a suplementação, mas por que eu nunca melhoro? Eu não melhoro porque eu não tomo sol. Exatamente. Porque acaba que na minha rotina eu não consigo tomar sol. Então, e mesmo suplementando, e também tem uma relação com a vitamina C também, e mesmo suplementando, eu acabo não conseguindo melhorar. E eu tenho aí já quase 15 anos de deficiência severa de vitamina D, que leva a vários problemas, inclusive, né? A questão, inclusive, é de sono,
de perda de peso, tudo isso também está relacionado com a vitamina D. Então, e essa questão da imunidade, que é uma coisa super importante. Neto, deixa eu aproveitar que você leu as perguntas, nós temos uma pergunta aqui no Facebook, eu quero mandar um grande abraço para o Leandro Pereira, que é meu amigo, que está aqui também, né, no Instagram. O Marcelo Fontes fez um comentário também, o Leandro Lima falou, olha, muito interessante esse assunto, e o Marcelo Fontes falou o seguinte, Neto, quando eu preciso sair, na volta eu tiro o calçado, borrifo solado com hipoclorito, isso surte algum efeito? É eficaz? Antes de você falar, já vou até contar que hoje eu falei com uma Infecto também, que é a nossa amiga aqui de Curitiba, né, que é responsável aqui por vários setores, e ela estava falando justamente sobre a Quiboa, nós chamamos de Quiboa aqui, né, que é a marca conhecida aqui, e que o quanto a Quiboa, nos estudos, principalmente da Coreia e da China, quanto foi verificado que ela era, inclusive, mais eficaz, às vezes, do que o álcool 70, porque o álcool 70 evapora muito rápido. Quando ele não está em gel. Enquanto que a Quiboa, ela acaba tendo um efeito muito positivo na limpeza de superfícies, que além de você pegar pelo contato, né, com a boca, com os olhos, ela estava comentando também que muitas pessoas estão se contaminando porque a superfície fica suja há muito tempo. Sim. E aí eu acho bacana responder isso que o Marcelo Fontes perguntou, né, dessa questão de limpar o sapato. Você pode fazer a higiene do sapato, toma cuidado só que depois que você higienizar, para você higienizar suas mãos, que usou para higienizar, né? Que não adianta eu higienizar o sapato e a minha mão ficar suja e eu levar a mão ao olho, à boca e tal. A técnica que muitas pessoas estão adotando, eu acho a ideal, é você ter um calçado para usar fora de casa e um calçado para usar dentro de casa. A gente fala que tá fazendo isso. Isso é muito comum em centro cirúrgico, né? Então, você coloca aquele propé, então você tem a zona suja e a zona limpa. Então, considerando que a minha casa é a zona limpa, eu não vou pegar o sapato e andar pela essa zona limpa. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse calçado na porta da minha casa, então eu posso fazer lá um quadradinho ou deixar um cantinho ali onde ninguém vai mexer, e aí eu chego e coloco os meus sapatos, a roupa, às vezes eu cheguei da roupa, peguei um transporte público, tiro a roupa, ponho para lavar imediatamente, isso seria uma situação eficaz, tá? Então você pode lavar o sapato, não tem problema, mas eu acho mais adequado, porque senão você vai ter que ficar lavando todo dia, e depois acaba a gente está com falta, pelo menos aqui em São Paulo, você vai no supermercado para você achar um produto de limpeza aqui, tá mais difícil do que sei lá o quê. Então, se você deixar um calçado para fora e um calçado para dentro, tranquilo. Você deixa um calçado para você andar na rua e um calçado para você andar dentro de casa. Eu já tenho uma mania de... Pode falar. Desculpa, mas só para aproveitar, porque como o Anderson está trabalhando normal, né, e trabalha no hospital, então, só para dar uma dica até para o pessoal, a gente também fez isso, uma zona suja, uma zona limpa, e entre o transcurso da zona suja, que aí fica na entrada de casa para limpa, nós colocamos eu coloquei um pano de limpeza, justamente com hipoclorito, né, para fazer a passagem ali, por mais que você venha descalço, você vai pôr o pé no sapato limpo, né, e colocamos um cesto de roupa, para quando chegar, as roupas ficarem naquele cesto específico, que é o cesto da retirada da roupa, e o sapato numa caixinha. Então, os sapatos que vão para a rua, eles já ficam como se fosse assim num tabladinho, que é para não misturar também na passagem ali, né? E claro, né, asepsia das mãos, chegar, lavar as mãos até os cotovelos. O Anderson falou isso várias vezes já nos comentários dos nossos programas, né? Que a gente sempre aproveita um pouquinho o conhecimento dele também, porque ele está trabalhando no hospital. Claro. Então, está toda hora também envolvido com isso. Vou aproveitar ainda, Neto, e vou ler uma resposta aqui. Mandar um beijão para o Williams Nalins, que é um super amigo meu que está aqui assistindo. O Sandro Leonardi mandou para você também. Fala, Neto. Sandro. Um abraço. E o Anderson fez um comentário aqui, ó. Vitamina D é o único com respostas positivas, né? E só apenas para amenizar a fragilidade nos idosos. Como o Anderson é geriatra, está falando aqui das vantagens, né? E falando que não dá para tomar em excesso. As pessoas não podem sair por aí tomando, porque não pode adianta ter carga de rim, fígado, né? Se entupir de vitamina e achar que isso vai resolver. Os alimentos, eles já fornecem, se você tiver uma alimentação balanceada, eles já vão fornecer o que a gente precisa de vitamina em situações normais. Algumas pessoas precisam fazer suplementação, mas é com orientação médica. Então precisa ter orientação médica para fazer essa suplementação, senão você arruma uma coisa e prejudica a outra. Tem que tomar cuidado. Certeza.
E aqui a Silvanise, ela fez um comentário que ela usa o calçado e a roupa, né, só para sair, e quando ela volta, ela já tira e vai para o banho. Nós também estamos adotando essa... E hoje, para fazer compra no mercado, meu Deus, foi muito complicado. Eu levei quase 1h30 quando eu cheguei, porque daí eu limpei todos os pacotes, né? Tirei tudo da sacola, eliminei as sacolas, porque ou se eu teria que lavar todas as sacolas. E aí, o que a gente fez? Eu passei pano com álcool em todos os produtos que vieram do mercado. Porque a gente não sabe o que está contaminado, né, Neto? Tudo pode estar. Exatamente. Ou nada. Pode ser que seja um tempo perdido? Pode ser também. Mas como a saúde é muito valiosa, a gente tem que, né, usar todo o trabalho para... E fiquei muito chateada quando fui hoje no mercado. Eu sempre conto aqui, gente, cheguei no mercado, as famílias passeando como se fosse shopping center. É a única coisa que está aberta. Então, tinha idoso com um bebezinho no colo, tinha famílias inteiras, assim, 5 pessoas para cada carrinho. Eu falei, gente, que isso? Não adianta falar, não adianta. Não adianta. Eu fui numa padaria hoje, Ana, colocaram uma faixa para as pessoas não aproximarem do balcão, uma mulher simplesmente foi lá e derrubou a faixa. Então, assim, o pessoal precisa ter um pouquinho mais de bom senso e pensar nos outros, né? E educação também, né? Tem que respeitar, mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar essas medidas. E aproveitando, até para não esquecer, que a gente tem que lembrar que no Instagram só tem 1 hora, a gente está transmitindo no Face e no Instagram, e o Instagram daqui a pouco encerra. Então, só para não esquecer, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a questão do sono também, né? É uma tendência muito grande das pessoas, principalmente quem está em casa, e dormir muito tarde. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que manter um mínimo de sono. O homem é um animal diurno, a noite foi feita para dormir, e dormir com luz apagada, TV apagada, tudo apagado. Isso é muito importante, porque a gente tem alguns hormônios que são produzidos no período noturno, nesses nossos chamados ciclos circadiano, né? Então, a gente tem exposição à luz, tem a parte que tem que ficar sem nenhum tipo de luz para que a gente possa ter essa produção. Isso é muito importante. Isso melhora questões relativas à pressão arterial, imunidade. E uma coisa muito importante é a questão mental também, né? Então, se você dormir pouco, a gente já está num estado de ansiedade, um estado de estresse muito importante. Pessoas que fazem uso de medicações psicotrópicas para depressão, transtorno de ansiedade, qualquer coisa, tem que dormir à noite, é muito importante o sono. Então, isso é uma questão bem legal de vocês tomarem cuidado. A gente fala, vamos ficar assistindo série lá no Netflix, vamos assistir série lá no Amazon, não sei aonde, por um grande período, e tudo bem, você pode fazer isso, não tem problema, só que tem que dormir à noite, tá? Tem que tomar esse cuidado para você não ficar virando madrugada, trocando o dia pela noite. Isso desregula todo o nosso organismo e eu falo isso porque a gente acaba estudando muito isso em relação à parte de questões ocupacionais, né? Sobre trabalhadores que exercem atividade à noite, e cada vez mais os estudos mostram a interferência desse trabalho noturno na saúde, nas questões fisiológicas do indivíduo. Então, esse trabalho à noite, você pode ter, às vezes, alterações importantes da pressão arterial, da sua frequência cardíaca, de uma série de questões, e da parte mental também, porque as pessoas trabalham à noite. E se você começar a trocar o dia pela noite, é como se você estivesse trabalhando à noite. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Todos os erros que eu faço. Eu vi ali e pensei, nossa, ele tá falando para mim aqui, gente. Eu até me escondi. Eu fiquei até olhando aqui para outra coisa no computador, para não sentir que era tudo no meu nariz aqui, assim. Mas, gente, e vamos falar um pouquinho, Neto, da questão de alimentação. Você falou de umas coisas super importantes já, mas acho que você podia falar um pouquinho também para o pessoal de outros 2 problemas que a gente tem. Colesterol alto, porque você começa a comer coisas que não tem, que a gente já comentou, mas a importância de cuidar, porque o colesterol é um inimigo invisível, né? A mudança do hábito abrupta pode fazer também a desregular triglicerídeos, colesterol, glicose, de uma forma, assim, assustadora, porque as pessoas, quando estão ansiosas, elas começam a comer uma coisa muito diferente do seu dia a dia.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal dos riscos também para o coração, a questão de ficar paradão. Até eu ia falar aquele comentário e eu parei, foi o seguinte, eu fiquei uns 5 dias trabalhando sentada, direto. Quando chegou no sábado, eu não estava aguentando de dor no meu ciático. Por quê? Porque eu fiquei acostumada a viajar, dar aula de pé o dia inteiro, me mexendo sempre, né? Não sou uma atleta, deixa eu deixar claro, né? Nem tenho cara de atleta. Já fui no passado bem distante. Mas, assim, só disso a gente já consegue ver que a gente está mudando muito o nosso hábito. Como eu comentei, eu às vezes sento aqui no computador das 8 da manhã, eu fico até as 8 da noite, sentada. Isso também não é bom, né, Neto? Além do ganho de peso, tem a questão de que o nosso corpo vai sentir se a gente ficar 2 meses assim. Vai ser difícil também voltar à rotina, né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque a postura, ela interfere muito para a gente, principalmente nas dores osteomusculares. Então, o que você falou, ficar muito tempo sentado, às vezes a gente passa no escritório, você acaba tendo que se deslocar, nem que seja na hora do almoço ou para reuniões. E quando você está em casa, às vezes a demanda, como você disse, está até aumentando a demanda de serviços no computador, porque tudo que a gente fazia presencialmente, a gente está fazendo de forma eletrônica. Sim. Então, você tem passando um maior tempo na frente do computador e, em razão disso, você tem que tomar os devidos cuidados quanto à sua postura para justamente não ter esses prejuízos da parte osteomuscular. Então, vocês podem procurar na internet, tem vários manuais sobre postura. A gente já tem agora manual, inclusive, para home office, de como você adequar o seu ambiente para você trabalhar em home office, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. E as dicas são as mesmas que a gente fala aí quando você trabalha numa empresa. Então, se você está muito tempo sentado, levanta um pouco, dá uma andada, não fica 8 horas direto sentado na frente do computador, ajuste de tela, tomar cuidado em relação a isso, para você evitar a fadiga e etc. Não, perfeito, Neto. E aí eu tenho mais uma pergunta aqui, que é do colega, deixa eu só ver o nome dele aqui, é do Hugo Sofreio. Ele falou assim, tá, mas que aquela hora a gente estava comentando sobre limpar o sapato, sobre sair na rua, né? E ele falou o seguinte, tá, mas não pega o corona no ar? Aí acho que talvez seja importante dar essa explicação, que você até deu na live passada, mas muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de assistir aquela. Começaram a sair alguns estudos, aquilo que a gente está falando, está aprendendo com a doença, né? Alguns estudos que detectaram o vírus no ar em hospitais, em alguns hospitais, tanto que em alguns hospitais tem sido recomendado até utilizar um mecanismo de pressão negativa para você tirar o ar lá de dentro, etc. Mas assim, na rua, você não tem estudos, felizmente, de uma transmissão pelo ar até agora, tá? Esses estudos estão começando e eles conseguiram detectar carga viral, mas aí em ambiente hospitalar. Então, por exemplo, eu tenho um doente lá na UTI e, de repente, o quarto da UTI, eles conseguiram detectar a presença do coronavírus, tá? O Hugo foi meu colega de turma de Direito, né? A gente fez faculdade junto aqui em São Paulo. Então, Hugo, é isso aí. A gente ainda não sabe direito o que se transmite pelo ar desta forma. Eu acredito que não, porque se você tivesse uma transmissão pelo ar, a contaminação seria muito maior, né? Mas em ambiente hospitalar, eles estão fazendo alguns estudos e mostram, só que ambiente hospitalar é um ambiente totalmente diferente, tá? Aqui, você ir num lugar que bate vento, por exemplo, você não teria grandes problemas, por isso que fala do local arejado, por isso que uma das recomendações tem sido, entrou num carro, pegou um Uber ou um táxi, abaixa os vidros e não usa o ar-condicionado, por exemplo, para você justamente fazer essa circulação do ar. É o que a gente fez na pós-graduação. Os primeiros dois finais de semana que a gente ainda estava tendo aula, nós fizemos isso também. Colocamos o circulador e abrimos as janelas. Claro que depois aí a situação ficou mais grave, né? Encerramos as aulas presenciais. Mas tem aquelas pessoas que têm que trabalhar, né? Como a gente falou, tratou até disso no domingo, aquelas pessoas que não têm como fugir, então elas precisam trabalhar. Neto, deixa eu mandar um abraço para o Adson, que é lá de São Luís do Maranhão também, um grande abraço para ele. A Andréia Vicari, que era para estar conosco, inclusive, hoje, né, Andréia? Mas numa outra oportunidade nós vamos te trazer aqui, você e a tua mãe.
E a Andrea já fez a seguinte colocação aqui: colocar as pernas para cima ajuda bastante, né? Pelo menos uns 15 minutos de 2 em 2 horas. É super importante. A Andrea também é mestre yoga, ela e a mãe dela tem um instituto muito bacana, e aí, então, é legal, ela veio aqui nos ajudar com uma dica para auxiliar justamente essa questão física. E eu quero muito que a Andrea venha para falar da respiração. Eu fiz yoga, eu gosto muito de falar isso, né? O yoga resolveu a minha vida, assim, sabe? Porque eu tinha um problema de hipertensão, eu descobri com pouquinho antes dos 30 anos, né? E eu sofri muito com crises de hipertensão graves, assim. E o yoga foi a forma que eu consegui, inclusive, abandonar o remédio, por causa da respiração. Então, assim, até hoje, embora eu não esteja mais praticando yoga fora de casa, só faço em casa agora, mas as respirações do yoga, inclusive, me ajudaram a ser uma pessoa menos ansiosa. Como eu trabalho muito com situação de gerenciamento de risco e gerenciamento de crise, na verdade, né, que é o que você trabalha também, a gente acaba trabalhando muito com ansiedade. Então, o yoga me ajudou a eliminar a ansiedade da minha vida. Hoje eu consigo tomar as decisões sem deixar a ansiedade falar por mim. E a ansiedade é um grande problema que a gente tem vivenciado, quem está em casa, principalmente com as notícias, você fica ali, não tem jeito de você não ficar ansioso, porque o grande problema, a gente estava até conversando sobre isso, o grande problema hoje é que a gente não tem uma perspectiva de quando isso vai acabar. Esse que é um grande problema que a gente tem enfrentado. Porque quando você fala assim, isso vai durar 15 dias, as pessoas se preparam para isso. Isso vai durar 20 dias. Dia 20 de abril, todo mundo na rua. Mas não é verdade, não adianta falar isso, porque não vai acontecer isso. Sim, né? Vai ter que ser uma coisa feita. A gente só vai ter notícias ao longo do tempo, as medidas vão sendo tomadas de acordo com o comportamento da doença ao longo desse mês aqui de abril, que está iniciando, né? Que a gente espera um pico de doença aí para metade do mês. Então, essa questão da perspectiva, para quem é ansioso, como eu, ainda é pior ainda. A gente fica mais ansioso ainda por não ter vamos dizer assim, não ser palpável, você não ter o controle sobre a situação. Exatamente. Infelizmente, é um momento que não tem o controle. Tem mais uma pergunta aqui para você, que é a vacina pneumococo. Qualquer pessoa pode tomar? Não, qualquer pessoa, assim, não tem grandes contraindicações. Aliás, ela é indicada para alguns tipos de doença grave que precisam tomar para prevenir que não desenvolva uma meningite. Então, assim, pneumonia. Então, você vai ter que sempre com orientação médica, mas se você for numa clínica de vacinação, sempre tem um médico lá e ele vai te fazer algumas perguntas e vai avaliar para você tomar a vacina ou não. Mas assim, de cabeça, agora eu não lembro de grandes contraindicações, a não ser algum tipo de reação de alguém que já teve, alguma coisa assim. Mas sempre vai ter indicação médica, ninguém vai tomar vacina sempre que você vai numa clínica de vacinação ou num posto de saúde, eles já sabem quais são as pessoas que podem ou não tomar, e aí você vai poder tomar ela tranquilamente, tá? Não precisa ficar preocupado se algum médico te indicou, é porque ele sabe que a sua questão, a sua doença precisa, se você tiver algum tipo de doença, precisa fazer uso dessa vacina. E para os idosos, né? Que o Anderson está colocando Isso, ali, né? Exatamente. E aí, aqui, deixa eu só comentar, né? A Andrea está falando que sim, nós vamos fazer na próxima live, né? A questão da respiração. E até a Nath está falando que está amando a pós. Que bom, Nath. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, porque a gente organiza a pós com muito carinho. O professor Neto vai estar lá daqui umas 2 ou 3 semanas, ele vai gravar a aula, né? Agora, nesse momento, sem a aula presencial. E a Andrea está falando o seguinte, vamos fazer sim as respirações na live para ensinar as pessoas a respirar corretamente. Ótimo. E o Leandro está falando da meditação. Pois é, Leandro, a Andrea é quem vai fazer, inclusive, a dinâmica, junto com a mãe dela, que é mestre também, mestre em yoga e mestre reiki também, né, Andrea? E a mãe dela vai fazer, então, conosco também as técnicas de meditação. Não pôde ser essa semana, mas em breve, né, esse isolamento, essa questão toda vai durar um pouco, então, em breve, a Andrea poderá vir. Andréia, um grande beijo para você, obrigada pela tua participação. E, Ana, só para essa questão de vacinação, para a gente voltar nesse tema que é importante, nós estamos agora em campanha de vacinação contra a gripe.
ela não é uma vacina que previne contra o Covid, mas ela previne contra outros tipos de vírus que causam gripe. Então é importantíssimo. Foi aberta a vacinação para os idosos nesse momento. É importante quem tem idoso que, por favor, leve para ser vacinado, né? Aqui em São Paulo, o governador anunciou que iria fazer vacina, inclusive em farmácia. Eu não sei se ele fez ou não, e se isso já está funcionando ou não, mas nos postos de saúde tem. Então, isso é uma questão importante. Vacinação, você tem dúvida? Se você for num posto de saúde, o Ministério da Saúde tem tudo muito bem regulamentado, tudo muito bem parametrizado, então não precisa ficar com receio. Se tiver indicação médica, se o médico mandou você tomar uma vacina, procura o posto de saúde que eles vão te orientar de forma adequada, isso é muito importante, tá? Só para ressaltar essa questão. Deixa eu só fazer um comentário com o pessoal. Pessoal, a live do Instagram, vai encerrar daqui 4 minutos. Então, só para fazer um comentário que é super importante, nós não vamos salvar esse formato do Instagram, mas ela está salva no formato do BeLive, que é o nosso programa aqui que a gente usa no Facebook. Então, fiquem tranquilos, porque quem quiser assistir, quiser indicar para alguém, depois dessas lives todas, elas ficam salvas lá no canal do YouTube. Tanto no canal do Instituto Paulista, como também no canal do meu canal. O seu canal. Professora Ana Paula Fernandes. Instituto Paulista de SST, né? Isso. Quem quiser entrar lá. Então, lá você vai conseguir acessar todas, inclusive as outras duas que foram muito bacanas, né, Neto? Sim, com certeza. E no Insta, ela fica disponível, a 1 hora do Insta fica disponível por 24 horas só. Aí depois vocês podem acessar no Facebook, está sendo transmitido ao vivo na fanpage da professora Ana Paula Fernandes, ou depois a gente coloca lá no YouTube, aí quem quiser, inclusive deixar seu comentário, se inscreva no canal. Sim, né? E como é a nossa primeira live no Instagram, né? Quem gostou, vem agora terminar de assistir com a gente na fanpage do Facebook. É só digitar a professora Ana Paula Fernandes e a gente está transmitindo lá, né? A gente vai adorar ver vocês migrem para cá para assistir o restinho com a gente, que a gente tem mais uns 25 minutos ainda para falar de alguns outros temas, né, Neto? Isso, exatamente. E aí, Neto, é importante, então, também fazer um comentário que o pessoal falou aqui, o seguinte, eu só não sei se você não tem que encerrar para ela ficar salva. Tem que encerrar? Se encerrar, ela não salva. Então eu vou encerrar no Instagram, tá, pessoal? Isso, um grande pessoal, abraço venham terminar com a gente aqui no Face. Vamos lá para o Facebook. Venham para cá. Um abraço para vocês. Então, continuando aqui no Face, enquanto o Neto está encerrando ali, né? Porque daí você consegue concluir e salvar, Neto. Isso Pronto, que eu recebi informação aqui, que me escreveram, tá? Mas o que é importante, então? Vou tirar o... Todo mundo me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Tá só fazendo um barulho. Tá com barulho? Então calma. Tá. Vou pôr o fone de volta. Sai fone, volta fone. Eu tava tão feliz sem usar o fone. Agora o barulho diminuiu. Peraí. Acho que dá para ir. É o barulhinho do próprio computador. Acho que é. Já coloquei de volta. Tudo certo. Tudo certo. Melhor. Aí, Neto, aqui o pessoal fez algumas perguntas que a gente acabou não respondendo, né? Primeiro, eu quero mandar um abraço para a Mazita Queiroz, para a Sandra Gomes aqui, né? Que já fizeram algumas respostas. E a Sandra fez o seguinte comentário: olha, vejo os repositores nos mercados, os funcionários não deveriam estar trabalhando de luvas e máscaras. Eu vou fazer um comentário que hoje eu estive, né? Vou falar a marca, porque fez direitinho, não estou criticando, fui no Mufato. Os repositores estavam todos com luvas e máscara. Tinha uma única moça que não estava, mas foi porque ela tirou. Porque eu percebi que o supermercado deu porque ela estava com a máscara no pescoço. Mas os demais estavam usando bonitinho. O que acontece é o seguinte, como não há uma indicação formal por parte do Ministério da Saúde para isso, tem alguns mercados que optam por fornecer, outros que não, né? Então, por isso que a gente vê essa diferença no dia a dia. Aí, o que a gente tem visto, e até publicaram alguns trabalhos, é o que a gente estava falando, né? Tá aprendendo com a doença, mas algumas pessoas estão vendo por que, por exemplo, na Coreia ou no Japão, você tem uma incidência menor em relação a outros países, de repente eles conseguiram um controle maior da pandemia, além das medidas de isolamento que foram adotadas. Uma das coisas que está se cogitando seria pelo uso de máscara, se fosse o caso, pela população, porque são países onde a população já usa máscaras rotineiramente, né?
é muito comum que as pessoas, mesmo não tendo essa pandemia, elas já utilizem máscaras na sua rotina. A gente sabe que culturalmente também são povos onde não tem tanto contato físico igual nós, né? De origem latina, que gostamos de abraços, beijos e eles não têm apertos de mão, eles não têm esse hábito, né? Então, a gente ainda está estudando sobre isso. Você falar assim para mim, no mundo ideal, a máscara eu acho que até seria recomendado para uma proteção, inclusive, do consumidor, né? Não há uma indicação formal em relação a isso, a não ser para quem manipula o alimento. Quem manipula alimento tem que estar utilizando máscara, tá? Agora, o repositor, ele não manipula o alimento propriamente dito, né? Ele manipula embalagens. Por isso que quando eu chego na minha casa, eu tenho que limpar as embalagens. Que é Mas, o que a Ana Neto, falou que ela há leva uma um tempão. há uma falha aí no protocolo, inclusive nas NRs, né? Porque em se tratando de uma pandemia, a gente tinha que ter uma NR própria para pandemias, na minha opinião, que dissesse o seguinte, olha, se a gente sabe que esse vírus ele pode ser pego pelo ar ou pela superfície, o fato só de eu lavar a mão quando eu chego em casa e lavar os alimentos não seria suficiente, porque ele pode estar disperso no ar também, lá no supermercado. O que seria um motivo para o caixa estar usando uma máscara, ou hoje eles estão colocando a proteção de vidro, né? E também seria um motivo para que essas pessoas todas que trabalham lá colocassem a máscara. Claro que isso é muita questão ainda para se falar, mas é difícil. Eu não vou, nem vou falar que justifica, mas uma das explicações que a gente pode ter é a questão de você não ter máscara suficiente para todo mundo. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Lembrar que um dos grandes produtores, fabricantes de EPI, de equipamentos de proteção individual no mundo, é a China. E a China parou sua produção por alguns meses, por causa do coronavírus. Sim. Então, as fábricas lá estão retomando agora, tanto que a gente tem visto o próprio Ministério da Saúde falando que foram comprados EPIs e eles estão chegando no Brasil. Mas isso tudo a gente ainda, é o que eu falei, talvez seja uma explicação para eles não terem falado, todo mundo tem que usar, porque justamente não haveria máscara, né, suficiente para todo mundo. Sim. Tá? Então, formalmente, o Ministério indica só para quem está doente utilizar a máscara. Mas a gente vê, doente, né? A gente está utilizando, por exemplo, eu quando saio, vou no mercado e tal, eu acabo colocando, porque eu tenho uma horrível mania de roer as unhas, então é instantâneo eu levar a minha mão à boca. Então, até a máscara, além de tudo, ela ainda serve para evitar que eu coloque a minha mão Ela à boca. é uma barreira de proteção, né? Exatamente. Eu tenho esse problema também, então eu uso a máscara justamente, mesmo que os infectologistas digam, mas é só para quem está infectado. Pessoal, vamos olhar a realidade. Eu coloco a mão no rosto, na boca o tempo inteiro. Passo a mão no cabelo, passo a mão no olho, é um hábito. Mulheres que passam maquiagem, você fica ajustando aqui o cílio, fica te cutucando, você fica o tempo inteiro fazendo isso aqui, né? Não tem nem o que dizer, já está contaminado. Então, eu coloco a máscara porque ela me lembra que eu não devo fazer. Embora, né, hoje eu conversei com uma amiga que é infecta, ela falou, Ana, mas não adianta colocar máscara e na hora de tirar você se contaminar. Aí a gente tem que ter o cuidado de tirar sem colocar e lá já se lavar quando tira a máscara. Exatamente. Né? Essa é uma grande questão que foi vista, inclusive, na China. Muitos profissionais da área de saúde, eles se contaminavam na hora de fazer a retirada dos equipamentos de proteção individual. Você tem que saber fazer uma retirada de forma adequada. Por isso que eles aboliram o macacão, inclusive aqui no Brasil, antes de começar a usar. Porque o macacão dá muito trabalho para ir ao banheiro, para tirar. Tem que ter uma pessoa para te ajudar a tirar, né? Então eles aboliram o uso do macacão e vão usar só o avental. Isso também, viu, Ana? Porque tem gente que acha que usa luva e tá tudo certo. Só que se na hora que você for tirar a luva você não souber tirar de uma forma correta, você contamina a sua mão, aí você acha que a sua mão não está contaminada. Sim. E leva a mão ao olho e à boca. Então, assim, com certeza. Se você usa luva, eu não uso luva, eu não recomendaria, principalmente para quem nunca usou, que não está habituado na forma correta de fazer a retirada. É muito mais eficiente você lavar suas mãos. Agora, você quer usar luva? Então, pelo menos procura na internet vídeos, tenta vamos dizer assim, se qualificar para fazer esse uso, para que você não se contamine justamente. E, na verdade, também acho que uma boa dica é a seguinte, vai usar a luva, eu tiro a luva pelas pontas, certinho, né, até porque o Anderson sempre me ensina, mas eu gosto de usar a luva, por quê? Porque às vezes você tá com a mão cortada, você
você entra embaixo da unha, você pega naquela coisa arada toda do mercado, é melhor usar a luva plástica descartável, né, a de silicone. Agora, a dica que eu dou, mesmo não sendo médica, é a seguinte: vai tirar a luva, tem que lavar as mãos, né? Sim, A luva sim. é para evitar o excesso, mas tirou, tem que lavar a mão, né? Lava até o cotovelo ali e comprar os sabonetes antibactericidas, usar o detergente se você não tiver o sabonete, né? Isso. Deixa eu pegar e mandar aqui um abração para a Lúcia, que está aqui com a gente já. A Lúcia, ela está aqui com Seguir Agora, comentando. A Sandra Gomes, que fez vários comentários aqui também, ela falou que foi tomar vacina, a enfermeira estava sem luva, que deveria estar para proteção de ambos, né? Aí vem o comentário dela. Sim. Então, assim, é complicado isso, Sandra, bem complicado. A gente tem criticado bastante, às vezes falta também, a gente sabe que muitas UPAs estão sem luva. Sim, esses dias eu falei aqui, o pessoal do Ministério, da Secretaria da Saúde ficou revoltado comigo, mas meu trabalho é esse, né? Meu trabalho é, inclusive, a parte de cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Eu sou especialista nisso, então, infelizmente, né, meu papel é criticar. Eu vou elogiar quando estiver funcionando bem e vou criticar quando estiverem fazendo mal feito e colocando em risco a saúde dos profissionais e também a saúde da população. Inclusive, aqui em São Paulo teve uma ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que aí eles moveram uma ação exigindo o fornecimento de EPIs para quem está na linha de frente do tratamento da Covid e solicitando o afastamento dos grupos de risco da linha de frente, porque isso também não estava acontecendo, né? Aqui então, também. Aqui o sindicato teve que fazer isso porque uma ação para poder, e foi determinado de forma em caráter liminar para poder garantir isso, porque é uma questão muito importante, né? Pedindo, inclusive, para os grupos de risco, se for o caso, irem para a área interna, né? Indo para a parte mais administrativa. Aqui em Curitiba também aconteceu. Aqui em Curitiba, o meu escritório representa, né, uns 40, mais ou menos, profissionais da saúde que pediram esse apoio. E é aquela história, né? Aí o pessoal fica nervoso, o pessoal fica bravo e responde na live da prefeitura que onde já se viu acusar as pessoas disso, aí ficam felizes porque entregaram o EPI 15 dias depois que o pessoal já está trabalhando, e daí não pode mais reclamar, e os 15 dias que trabalhou sem, né? Mas vamos vivendo. A gente que lida com essa coisa, né, trabalhista previdenciária, a gente está acostumado. Sim. O nosso papel é esse mesmo, né? Igual o jornalista. O papel do jornalista é falar, né, de preferência a verdade, o que me preocupa é quando a imprensa mente ou engana, porque quando nós tentamos denunciar aqui, só para vocês saberem, quando a gente tentou denunciar a questão da falta de EPI, a gente foi cerceado por alguns meios de comunicação. Então, imagina. Não é fácil, mas chegamos onde precisávamos, Ministério Público acompanhando, igualzinho em São Paulo, Goiânia, Brasília. A ANANT publicou ontem, inclusive, né, uma lista, acho que foi a ANANT, né, se não foi, Anderson, me corrija ali no comentário, bem bacana, sobre as denúncias em todo o país dos profissionais da saúde onde eles não estão recebendo o material adequado. Neto, e para finalizar o nosso tema, queria que você falasse um pouquinho, a gente falou das questões, né, da manter a rotina, eu falei um pouquinho de se vestir, de estar preparado para enfrentar o seu dia, física, né? E tinha algumas dicas também que eu acho que foram bem bacanas, que eu acompanhei também de um especialista falando, que é o seguinte, as vantagens de você tentar aproveitar esse tempo que você tem para tentar colocar em prática um projeto antigo. Porque fazer o habitual muitas vezes não é suficiente. A gente está vivendo um tempo diferente, sem perspectiva. Porque todo mundo vai voltar daqui uns dias a trabalhar? Não, só vai voltar quem precisa. Quem não precisa não deve voltar. O ministro da Saúde foi muito enfático sobre isso. Ele falou, pessoal, quem não precisa, quem consegue trabalhar de casa, quem está se adaptando, quem consegue colocar os empregados em home office, não deve retornar, pelo menos até abril, até final de abril. Sim. A situação é grave, muito mais grave, agora vai começar a morrer pessoas, né? Ontem já morreu um aluno meu em São Paulo, fiquei muito chateada também, foi meu aluno em 2 cursos, né, não vou citar nomes aqui, mas eu fiquei muito triste. Então, agora, é aquela história, né? A água está começando a chegar na gente. A gente começa a conhecer as pessoas que falecem, a gente tem amigos que estão doentes. Eu estou com aproximadamente umas 5 pessoas conhecidas em casa
com Covid. Então, assim, a situação já não está mais tão tranquila, que a gente começa a escutar e conhecer as pessoas que estão doentes. Então, nesse momento, alguns especialistas estão dizendo o seguinte, só fazer o teu habitual não dá. Você tem que desenterrar um projeto, pegar algo que você quer fazer muito para ter estímulo. Fala um pouquinho aí, Neto. Eu estou esperando você escrever um livro que você falou que ia escrever, mas não de direito e nem de medicina. Uma novela, né? Um romance. Um romance, né? Tem que fazer uma coisa diferente, né? É isso aí. Eu acho que é o ideal mesmo, as pessoas aproveitarem esse tempo para fazerem coisas que de repente tem algum projeto, alguma coisa que está lá enterrada, de repente a gente sabe que na live tem muita gente que é da área do direito, da área da medicina, vai lá fazer um artigo que estudar um tema específico, se aprofundar em algum tema. Esse é o momento, né? A gente aproveitar esse tempo que está em casa e desenterrar esse projeto. A gente tem que se manter estimulado, a gente tem que ter razão para acordar no dia seguinte. Acho que é isso que é importante, né? Exatamente. Isso faz bem muito bem para a gente, para a questão física e mental. Você ter um motivo para acordar no dia seguinte, ter uma perspectiva. É isso que a gente tem que ter. A gente tem que se manter estimulados e, de repente, um projeto que você há muito tempo quer fazer, isso não pode ser só relacionado à sua área profissional. De repente, tem gente que está lá em casa faz muito tempo que quer pintar um quadro e está com o quadro lá parado. De repente, é uma hora para você fazer isso. De repente, montar um quebra-cabeça que você tenha. Qualquer coisa que, de repente, ler um livro que faz tempo que você está querendo ler e não conseguiu o tempo. Então, esse seria o momento para a gente tentar fazer isso, porque a gente tem que se manter ocupado, a mente ocupada, isso é muito importante, e a gente tem que ter perspectiva. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas vão ficar doentes, algumas pessoas vão morrer, mas a gente vai passar por tudo isso, se Deus quiser, e a gente tem que ter, vamos dizer assim, perspectiva e otimismo para passar por todas as situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Isso vai desde a questão de saúde, com a questão econômica também, que a gente sabe que é um problema grave. Quem é autônomo, quem depende do seu trabalho para poder sobreviver, sabe disso, que se você não trabalhar, você não ganha. Então é uma grande preocupação que a gente também tem que ter. Mas a gente tem que ter perspectiva, tem que se reinventar. De repente você tem alguma coisa que você pode fazer pela internet que você nunca pensou, oferecer algum tipo de serviço, algum tipo de produto. É a hora da gente usar a imaginação e acabar se reinventando para garantir, de repente, o sustento da sua família e conseguir passar por esse período. E uma coisa importante que eu li, Ana, para a gente comentar, antes da gente terminar, é que a gente tem que pensar que todos nós estamos enfrentando isso. Isso não é uma coisa que está acontecendo só com você. Eu vi uma decisão, assim, até interessante, não vou entrar no mérito se certo ou errado, mas o juiz utilizou para negar um habeas corpus. Ele falou o seguinte: existem só 3 pessoas que não estão com risco de contrair coronavírus, as que estão lá na estação espacial. O resto, o mundo inteiro está sofrendo com isso. Isso não é uma coisa só sua, tá? Então isso é uma questão importante que a gente tem que pensar, que não é uma coisa que está recaindo só sobre você. Todo mundo está enfrentando este mesmo problema. Então, a gente tem que tentar enfrentar esse problema da melhor forma possível. Da forma mais tentar sobreviver, né? Exatamente. E isso é importantíssimo, que a gente tenha perspectiva de futuro. É muito ruim quando você não tem uma perspectiva no futuro. Isso faz a gente sofrer muito. Se a gente não espera nada, a gente não faz planos. É até interessante que às vezes você vê pessoas, eu acho isso fantástico, pessoas que têm 90 anos fazendo planos para dali 5 anos, 6 anos. É isso que move as pessoas. É essa questão de você imaginar um futuro, e a gente sabe que a gente vai passar por grandes problemas, mas tem um futuro pela frente, a gente tem que enfrentar isso da melhor forma possível. Com certeza. Não tenho dúvida. Até vou aqui só fazer a leitura aqui de mais um comentário antes da gente encerrar. Opa, estava aqui escrevendo, aqui, compartilhando e quase estraguei aqui, quase desliguei nossa live, gente. Antes de dar tchau, imagina.
Então, estou mandando aqui, ó, a Sandra Gomes, ela fez o seguinte comentário. Ela precisa fazer alguns exames de sangue, mas ela está com medo. Aí ela perguntou para você o seguinte: o laboratório de análises, né, clínicas, se compara ao ambiente hospitalar? E se ela for, né, o que ela tem que fazer e tomar de cuidado? É igual ir no mercado, na farmácia? Qualquer tipo de aglomeração não é indicada. Se você tem que fazer um exame, esse exame é muito importante, é inadiável, você deve fazê-lo, sem problemas, tá? Tome os devidos cuidados, se possível vai de máscara, cuidado onde você coloca a mão, lava as mãos sempre, e de repente os laboratórios, a maioria das clínicas, elas estão trabalhando com agendamento justamente para evitar aglomeração. Então, de repente, você pode conversar com eles, qual que é um horário mais tranquilo para você ir, que tenha menos gente e tal. Agora, se for um exame que seja... você tem que conversar com o seu médico. Se o exame for desnecessário neste momento, não é uma coisa urgente, pode ser adiada, a gente pode adiar. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tinha uma ergospirometria, um teste cardiovascular, um teste cardíaco e pulmonar para fazer, agendado para ter feito semana passada. Não é uma coisa urgente, é um exame de check-up. Eu adiei, não fui fazer e vou fazer quando passar todo esse problema. Agora, tem pessoas que têm doenças crônicas que precisam fazer exames para poder fazer um controle da doença. Então, o mais indicado aí é você conversar com o seu médico e pedir orientação para ele. Ele vai ter o bom senso de verificar se essa situação, esse exame é essencial e não pode ser adiado, ou se é um exame que você pode fazer posteriormente. Tá? Então, a minha recomendação é essa: converse com o seu médico, que ele vai poder estar te orientando. Se você tiver que ir, aí você vai, tenta marcar num horário que tenha menos aglomeração, evitar aglomeração e tomando as devidas precauções. Excelente. Aproveitar para mandar um abraço aqui para a Viviane, que acabou de chegar também, e ela fez um comentário que é engraçado. Quando a gente começou a questão aqui do coronavírus, né, a gente via muito no Facebook essa postagem que dizia assim: teremos mais falidos do que falecidos, né? Isso. E aí ela colocou aqui, ó, com a graça de Deus não sairemos nem falidos, nem falecidos, né? Mas sim fortalecidos. Essa é a nossa esperança, né? E não dá para, quando a gente está falando... Oh, desculpa, você ia falar? Eu te cortei? Não. Nós, os seres humanos, têm uma capacidade de adaptação incrível, né? É só uma questão da gente se adaptar a uma nova realidade. A realidade é outra. O mundo pós-Covid-19 é outro, não é o mesmo mundo que a gente tinha até 1, 2, 3 meses atrás. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Vocês vão ver que até algumas coisas da cultura vai mudar. Essa questão de ficar dando a mão para todo mundo, você vai ter muita gente que não vai mais querer ficar dando a mão para todo mundo, mesmo depois que passar essa pandemia. Então, é uma questão de a gente se adaptar a uma nova realidade e enfrentar isso da melhor maneira possível. Vou comentar com vocês que eu li uma coisa engraçada hoje, porque aqui todo mundo fala que curitibano é antissocial, né? Eu acho isso uma injustiça, porque eu e meus amigos não somos, viu? Quero dizer para vocês que isso é uma lenda urbana do passado. Mas hoje eu vi o pessoal escrevendo assim, né? O lugar que não tem mortes, Curitiba. O pessoal só esperava um decreto para tornar oficial a falta de relacionamento social. O isolamento social, né? A gente tem que rir, porque, né, nessa hora, se for chorar, a gente tem que fazer umas brincadeiras, não dá para levar tudo tão a sério, porque senão a gente fica complicado emocionalmente também, né? Mas é isso. Posso dar uma última dica? Última dica, que eu li uma coisa muito importante e que a gente vê bastante piada sobre isso, e é interessante, sobre a questão dos casais e das famílias, porque a gente nunca conviveu tanto, né? Sim. Então, marido e mulher em casa e tal. E aí uma dica que eu li, que eu acho interessante, é assim: mesmo durante o dia, você ter uma rotina de ter o seu momento, o seu tempo, para você ficar sozinho. Nem que seja um em cada cômodo da casa. Porque isso é verdade. Não tem jeito, porque você trabalha, você não fica o dia inteiro com o seu marido, com a sua cônjuge, esposa, né? Com o seu cônjuge, você não fica o dia inteiro. E agora a gente está forçadamente ficando o tempo todo junto, e isso pode gerar atrito, pode gerar discussão. Tem que lembrar que nós estamos num momento de estresse, então a gente tem que relevar, porque tem pessoas que ficam mais estressadas do que outras.
e tomar esse cuidado. E aí a dica que eu li, eu achei muito interessante, seria essa. Você ter um tempo, cada um sozinho, você ter o seu espaço para você manter a convivência possível nesse momento de isolamento. Com certeza. Não, essa é uma ótima dica. Anderson, escutou bem? Cadê? Tadinho. Não, mas o Anderson, a gente tem os nossos, assim, as nossas atividades, né? Então a gente se encontra, almoça, daqui a pouco a gente, cada um fica num cômodo fazendo seus trabalhos, daqui a pouco a gente se encontra, vamos se encontrar ali no jardim. É isso aí. Não, mas tem funcionado bem. A gente só briga para escolher alimentação, né? Porque assim, cada um tem um jeito de se alimentar. Daqui a pouco nós vamos virar 2 bolinhas até o final da quarentena, né? E vou chegar no congresso do IEPREV rolando. Deus ajude que não vou profetizar essas palavras do mal, que eu quero chegar bonita lá no congresso, né? Pessoal, por favor, 17, 18, 19, setembro, tivemos que remodelar, mas aguardamos vocês lá no congresso. Estaremos lá, hein? E esse congresso vai ser incrível, como todos aqueles que a gente realizou, e se Deus quiser, já numa situação melhor, já com uma vacina, com medicamento, e todos aí com condições. Mandar um abraço para a Viviane também, porque ela falou que chegou atrasada, porque as crianças estão a 1000. Então eu quero mandar um abraço para ela, porque olha, são 3 lá, viu? Você está quase lá, né, Neto? Você está caminhando para isso. Não. 2 e acabou. Chega. Olha o Hugo. O Hugo falou assim, vai ter bastante divórcio depois. Já está profetizando ali o futuro. É bem provável. Não duvido. Não, e é ruim, porque as famílias que são maiores, né, que vivem assim, famílias que vivem juntas, assim, 8, 10 pessoas, tem que manter o pé no freio também, senão o pessoal vai enlouquecer. Tem que ter muito cuidado. A gente reclama, mas a gente está numa situação muito privilegiada. Nossa! Né? Porque mora 3, 4 pessoas numa casa. Nós sabemos que pessoas de baixa renda, pessoas mais pobres, moram às vezes 8, 9 pessoas num cômodo, né? Complicado. Então, assim, a gente sempre sabe, sempre tem alguém pior e você tem que olhar para isso quando você vai reclamar de alguma coisa. Com certeza. E abrir os nossos corações para solidariedade, né? Tem pessoas que nunca gostam de dar esmola, que não ajudam, mas nesse é um momento diferente. Esse é um momento que não dá para seguir a mesma regrinha que a gente segue em outros momentos da vida. Ah, mas a pessoa tem ali quem dá comida. Hoje não. Então tem pessoas passando fome na rua, tem casais que não estão com dinheiro para comprar gás, não tem dinheiro para comprar água. O gás então... aqui em São Paulo, fazer só um comentário aqui, o gás aqui em São Paulo está uma luta, mostrou hoje no jornal, o Procon teve que tabelar, porque o pessoal estava abusando, um bujão agora só vai poder ser vendido por R$70, porque tinha gente vendendo por 130. Meu Deus! Então, assim, é absurdo alguém ainda querer ganhar dinheiro em cima de uma situação como essa, de ficar indignado e filas quilométricas para fazer a compra, pessoas aglomeradas, o que não seria indicado, mas elas não têm o que fazer porque não conseguem comprar o botijão de gás, né? Absurdo isso. É verdade. E acho que esse é um momento, então, da gente pensar assim. Hoje eu e o Anderson saindo do mercado, nós fomos abordados por uma senhora que estava precisando juntar dinheiro para comprar o gás. Eu não vou parar, e aí eu sempre dou essa dica para as pessoas, não é uma dica de direito, não é uma dica de medicina, mas é um pouquinho da gente falar aqui como pessoas. Eu não vou parar para pensar se é verdade, se ela precisa. Isso é o que menos me importa, né? Eu sempre falo isso. Claro, eu vou tentar nunca dar dinheiro para uma pessoa que eu sei que vai usar droga, que é uma pessoa conhecida do bairro, que eu sei que eu vou dar e ela vai usar a droga, que vai usar o álcool. Agora, a gente não tem como fazer esse julgamento. Não. Mas se eu sei que há uma necessidade e eu estou ali enchendo o meu carro de alimento, né, levando para casa, com máscara, todas as possibilidades que eu tenho, eu vejo aquela pessoa numa situação diferente, eu acho que é um momento também de amolecer os nossos corações, né, e as pessoas pensarem que a situação daquela outra pessoa está muito, muito diferente da nossa. E é uma coisa que a gente fala muito no direito, né, e acho que se aplica essa situação, que a boa-fé é presumida, né? Então a gente não presume que a pessoa tem má fé, a gente presume que ela tenha boa fé, né? Sim. Então é uma questão questão de humanidade nesse momento, porque a gente sabe é um comentário, Neto, porque assim as pessoas elas têm muito engraçado o ser humano, né? É o ego. O ser humano ele tem muito medo de ser feito de bobo. Sim. Você já percebeu? Porque assim, imagina que essa pessoa vai me enganar.
Se você vê uma pessoa que não dá esmola, normalmente, esse aí é um sem vergonha. E eu fico sempre pensando assim, quem somos nós para dizer ou para julgar? E aqui não estou nem falando de religião, aqui estou falando do sentimento mesmo, assim. Quem somos nós para dizer se há boa fé ou não? Porque aquela mesma pessoa que um dia tem motivo, no outro ela pode não ter, mas no outro pode ter motivo para ela, para a família, para o filho, e muitas situações. Então, acho que é importante a gente se livrar um pouquinho desse sentimento, desse ego, de não querer ser enganado, e pensar o seguinte, eu sei os motivos pelo qual eu ajudei. Aquela pessoa vai saber os motivos pelo qual ela pediu. Se eram justos ou não, não é a minha existência, a minha evolução que está prejudicada, né? Quem se prejudica é quem faz o mal, não quem concede de coração. Então, acho que isso é bem importante, né? E é um momento de solidariedade. Né? Exatamente, um momento de solidariedade extrema, diferente, que a gente nunca viveu. Talvez o que me surpreende, Neto, hoje, quando eu fui ao mercado, foi ver que as pessoas ainda não se deram conta disso. Elas não se deram conta. Mas isso faz parte, né? A gente sabe até aqueles... quando você tem uma grande perda, tem aquelas fases, né, que os psicólogos... Negação, né? O primeiro é sempre a negação, né? Então, num primeiro momento, todo mundo nega e quer tentar levar uma vida normal frente a uma mudança drástica, mas a gente sabe que não tem como, a gente tem que sim adotar as medidas necessárias nesse momento. E deixa eu pedir, pessoal, vocês que estão conosco ainda, a gente ainda tem 24 pessoas que estão aguentando com a gente quase 1h20 de live, né? Então, pedir, pessoal, curtam, por favor, o nosso vídeo e compartilhem, se vocês puderem, para que chegue a um maior número de pessoas, porque hoje a gente falou de coisas bem legais, então a gente tem tentado participar aqui para trazer novidades, trazer algumas ideias, trazer alguma coisa também mais assim científica, não só ficar falando do achismo, embora tudo isso com muita irreverência, com muita brincadeira, para ser algo leve também, leve, né, Neto? Que a gente não quer trazer aqui mais uma coisa pesada diante de todas que a gente já vê na televisão. Sim, exatamente. Pode falar. Não, eu já ia passar para você até, para ver se você queria se despedir do pessoal. É exatamente isso, eu queria deixar aqui um recado final para todo mundo. A gente tem bastante informação, vocês têm na internet uma fonte interessante de conhecimento, desde que vocês vão em fontes fidedignas, tomem cuidado com correntes de mensagens que você não sabe qual é a origem, porque tem gente que coloca coisa e escreve coisa que não tem nenhum fundamento técnico, nenhum fundamento científico, tomem cuidado com isso. E eu acho que nesse momento é um momento de a gente parar para pensar bastante na vida, né? A gente acaba fazendo isso nesses momentos de quando a gente tem grandes desafios pela frente. Então é um momento de reflexão, é um momento de ter fé, independente da sua religião. Eu acho que não tem como a gente terminar essa live que a gente falou sobre saúde mental e saúde física sem falar na questão da fé. Tem que ter fé, tem que acreditar e ser positivo, né? A gente tem muita notícia ruim, as notícias ruins elas não vão deixar de existir, elas continuam existindo, mas a gente tem que ter um pensamento positivo diante do que está acontecendo, um pensamento de superação e de a gente tentar passar por tudo isso com, vamos dizer assim, um menor malefício para a gente, né? Então, tem que ter a nossa sanidade mental e física preservada para a gente enfrentar, porque isso não é uma coisa que vai desaparecer de um dia para o outro. A gente vai ter que passar a conviver com isso durante alguns meses daqui para frente, até que se tenha uma vacina, alguma coisa mais efetiva. A Ana comentou sobre a questão da vacina, já tem vacinas em estudo, mas mesmo as vacinas que estão em estudo, leva um tempo para ela chegar no mercado, para ela chegar no consumidor, vamos chamar assim, né, no paciente. Não é uma coisa que em 15 dias você vai resolver. Provavelmente a gente vai ter vacina só para o começo do ano que vem. Né? As pesquisas que estão mais adiantadas, a projeção seria essa. Leva-se em torno de 18 meses para fazer, eles estão adiantando, parece que com 12 meses eles já vão conseguir, então a perspectiva é de que no início do ano que vem a gente já tenha uma vacina, só que esse é um vírus, pode ser que daqui a pouco tenha outro, depois tenha outro, a gente não sabe, o que a gente tem que saber é como lidar com ele e adotar as medidas necessárias para a gente preservar a nossa integridade física e a integridade física das pessoas ao nosso redor.
né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter contribuído muito para que esse vírus não se espalhe de uma forma muito rápida, porque é isso que se pretende com todas as medidas que o governo está tomando, é que isso não seja uma coisa muito rápida para o sistema de saúde poder dar conta de atender a demanda, para que ele não entre em colapso. Não, Tá muito certo? bom, Neto. E aí vou aproveitar também e falar um pouquinho para o pessoal exatamente, só para finalizar também aqui, falando dessa questão um pouco religiosa, né? Independente da fé que cada um, cada um tem professa, a sua fé, né? E aí, independente se eu sou católico, espírita, evangélico, eu acho que o principal é essa união também, né? E todos nós nos movemos no mesmo sentido. E é importante, né? A linguagem da Bíblia, que ela é universal, é falar o seguinte: Deus sempre, as pragas, as pestes sempre foram uma realidade bíblica, em razão muitas vezes de desobediência, de descumprimento, em razão de muitas vezes também a gente não está, eu digo, seres humanos, né, dentro daquilo que se esperava, em razão mesmo de solidariedade, evolução, e independente disso, e acho que todas as religiões têm batido muito nisso, ninguém está dizendo que é uma peste jogada por Deus, que não é. Eu acho que o que a gente tem que tirar da Bíblia nesse momento não é esse sentimento de maldição, de castigo, mas pensar no seguinte: Deus deixou mensagens boas para nós na Bíblia, e uma dessas mensagens é o orai e vigiai. E mais do que isso, né? Peça por mim e serás atendido. Então, acho que é um momento, sim, de reflexão, um momento de pensamento, um momento de pedirmos todos a Deus, independente da nossa religião, pedirmos a Deus para que o ser humano tenha inteligência em todos os sentidos, seja no isolamento, seja na forma de cuidado, seja em rever os seus atos, em rever as relações humanas, né? O que nós estávamos fazendo que não estava funcionando na nossa vida e que pode passar a funcionar melhor se nós refletirmos a respeito das decisões que tomávamos antes e que agora fomos obrigados todos a parar e a pensar, a refletir e ter esse tempo para falar sobre isso também. E acho que isso vai ser importante para todos nós. É uma pausa, né? É uma pausa. No nosso mundo louco de... esse piloto automático que a gente automático, vive, né? A gente pode falar, né, Ana, que a gente acaba viajando bastante pelo Brasil e vai, você não tem tempo para parar, e sai do avião e vai dar aula e sai. E agora a gente teve uma pausa, acho que fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo em casa, acho que a maioria das pessoas, né, não ficavam tanto tempo em casa, então é um momento mesmo de reflexão, da gente tentar buscar um lado positivo em tudo que está acontecendo e tirar lições disso para que a gente possa utilizar daqui para frente. E hoje eu vi uma mensagem, né, o pessoal que acompanha o mundo jurídico sabe que hoje o professor Luiz Flávio Gomes nos deixou, né, conhecidíssimo pela LFG, e eu tive o prazer de dar aula lá, convidada pelo professor Hermes Arraes, participei da pós-graduação lá já há alguns anos, e ele deixou uma mensagem que ele gravou em janeiro desse ano, que foi muito bacana. E ele citou vários pensadores, então ele fez um resumo de vários pensadores, e ele disse uma coisa muito, muito, muito interessante mesmo. Ele falou assim: não espere ficar doente ou estar morrendo para decidir na sua vida o que é urgente, o que é importante e o que é irrelevante. Essa mensagem dele, que eu gostaria de deixar para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Você que está conosco nesse momento, ou as pessoas que forem assistir a live depois, lembrando que não sou eu que estou dizendo isso, o professor Luiz Flávio Gomes falou, citando também outros pensadores, mas que foi muito oportuna a colocação dele, sim, em janeiro desse ano, né? Na véspera dele fazer o transplante, ele deixou essa mensagem muito legal, em que ele disse exatamente isso, e tem tudo a ver com esse momento. Coisas que são tão irrelevantes, uma discussão na internet, brigar com um amigo por causa de política, se indispor com um familiar por causa do lugar onde ele parou o carro, ou porque um lavou a louça e o outro não enxugou, coisas tão pequenas, banais, né, que às vezes afastam famílias, afastam pessoas, e que são irrelevantes. E hoje ele disse isso, hoje ouvindo essa mensagem dele, foi muito bacana, porque ele falou assim: nós temos o que é urgente, mas as coisas urgentes do dia a dia, que é o piloto automático, que a gente sempre cita aqui, elas não podem fazer com que você nunca tenha tempo para o que é importante na sua vida.
Eu mesma faço uma meia-culpa aqui, uma reflexão, que os últimos anos eu passei vivendo urgente. Eu tenho reunião, eu tenho viagem, eu tenho reunião, eu tenho viagem, arruma a mala, desarruma. Anderson, vamos comigo para a gente poder se ver. Aparece, né? Resolvendo o problema que explodiu aqui, problema que estourou ali, trabalhando em 6 lugares diferentes, como eu faço, além de mais de 20 instituições nas quais eu dou aula, fazendo as lives. Então, vivendo essa loucura, e eu passei muitos os últimos anos vivendo isso, mas sem parar para perguntar o que eu quero da minha vida, como eu quero, o que é importante para mim. Então, eu estou nesse momento fazendo essa pergunta. O que é importante para mim? Eu ainda não sei, porque às vezes a gente tem que parar e refletir para saber o que você quer da sua vida, o que é importante para você. Eu, particularmente, eu ainda não encontrei essa resposta, mas eu quero aproveitar esse momento para pensar um pouco sobre isso. E convido todos vocês a fazerem o mesmo, porque daqui a pouco, quando tudo isso acabar, a nossa vida vai voltar para as urgências de todos os dias. E essas urgências fazem com que a gente chegue lá na frente, 60, 70 anos, vivendo só urgente, sem ter tido tempo para viver o que era importante. Mais do que isso, né? Perdendo os cabelos, os amigos e criando inimigos por causa do irrelevante. Então, acho que essa mensagem hoje foi incrível. Eu ouvi, né? Até me emocionei vendo ele falar, porque é uma pessoa que foi muito marcante dentro do direito e acaba marcando os professores que trabalharam com ele também e os alunos, né? Acho que foi o primeiro grande curso online que eu vi quando eu ainda estava na faculdade, há 20 anos atrás, as inovações que ele trouxe. Então, eu acho que é uma pessoa que marca a nossa vida e deixa uma mensagem muito bonita que a gente não podia terminar o nosso programa, que fala de saúde mental, né? Não espere, o título que ele deu foi: não espere ter leucemia para saber diferenciar o urgente, o importante e o irrelevante. No nosso caso aqui, né, não é só para leucemia, não espere algo de ruim acontecer na sua vida, ou não espere você estar com uma idade mais avançada para então começar a pensar no que é importante. Né? É isso aí. E temos uma mensagem bonita aqui do Douglas, vou deixar para você ler aqui, ó. Então vamos lá, Douglas. Um abraço, Douglas. Ele fala o seguinte, muito boa live, parabéns. Aí ele fala, ajudar o outro é fazer a nossa parte como ser humano. O que o outro fizer com ajuda é a responsabilidade dele. Se for em verdade, ele pagará essa conta. Obrigado por compartilhar as informações, foi com leveza, inteligência e bom humor. Então, acho que é exatamente isso, Douglas. A gente faz a nossa parte esperando que o outro faça dele. Se ele não fizer, aí a responsabilidade é dele. Tá certo? Com certeza. Então, a ideia é justamente essa, é isso que a gente queria passar aqui. E que bom que a gente está conseguindo fazer essa live, que toda quarta e domingo, né, às 9 horas da noite, que ela seja leve, porque é esse o objetivo, né? No momento de tanta notícia ruim, é a gente trazer informação de uma forma leve, com bom humor, para a gente poder ter algum tipo de descontração e a gente enfrentar os problemas aí que vão aparecer na nossa frente. Tá Com certo? certeza. Então, e estamos indo bem, né? Nosso primeiro programa teve 13 mil visualizações. No dia ele não é muito visualizado, mas ele passa a semana sendo visualizado. Isso é muito bacana. Por isso que a gente sempre pede para vocês, ajudem a gente, compartilhem, porque cada vez que um compartilha é uma progressão geométrica, né? Sim. Muitas pessoas vêm quando um compartilha. Então a gente sempre pede, compartilha na sua timeline, compartilha no grupo ou no de um colega, e nos ajude a atingir o maior número de pessoas. Isso. Wanda, muito obrigada também pelo seu carinho, por estar conosco. Então, todos que guardam um tempinho para estar com a gente, todo o pessoal do Instagram que nos acompanhou hoje, pela primeira vez a gente fez uma transmissão dupla, né? Dupla. E foi muito legal. E deu certo, né? Deu certo. Deu muito certo, foi muito legal. Então, a gente agradece o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, carinhosamente. Um beijo para a Mariana, que estava agora há pouco aqui com a gente, a tua irmã. Um beijo para o Anderson também, que hoje ele está sumidinho dos comentários. Ele estava comentando no Instagram. Ele não estava comentando aqui, né? A Lúcia Catarina está brincando que a progressão geométrica vira um vírus. Que seja um vírus do bem, né? O vírus SST News passeando por aí está ótimo. O vírus do bem. E no segundo programa, a gente teve 25 mil visualizações. Foi o programa do domingo, né? Não, da quarta-feira. Da quarta-feira. E fez muito sucesso, porque a gente falou da descrença do coronavírus.
Então foi bem legal. Então a gente agradece vocês. Segunda-feira, live no IEPREV, tá? Então, segunda-feira, bate-papo previdenciário, o programa está com 18 meses. A gente já firmou o nosso programa no cenário previdenciário na segunda-feira. Já é esperado, toda segunda-feira. E quartas e domingos, né? SST. Agora a gente pode tratar até um pouquinho das NRs que mudaram no próximo programa, né, Neto? Quem sabe claro. A gente tratar um pouquinho dessas novidades de segurança e saúde também. Falar um pouquinho de segurança e saúde. A gente fez alguns programas sobre a pandemia, porque era o assunto que, vamos dizer assim, do momento que mais as pessoas estavam perguntando. Mas a ideia aqui desse programa é, depois que passar essa pandemia, a gente continuar com ele, pelo menos uma vez por semana, trazendo as novidades da área de SST, de saúde e segurança no trabalho, e as questões de proteção ao trabalhador, direito do trabalho. Então, a gente vai trazer tudo essas novidades aí para vocês. Excelente. Certeza. Então, um beijo para a Mari, agora ela voltou aqui. Beijo, né? Mari. A Sandra, que está falando que as lives estão se tornando programação do dia a dia. E a Wanda, ó, ela falou do teu livro aqui, ó, que a amiga dela está gostando muito do seu livro. Que ótimo, fico feliz. Muito bom. É isso aí. Nós temos que fazer, na próxima live, a gente tem que fazer um sorteio do livro do Neto, porque a gente já sorteou o meu 2 vezes. Vou sortear o seu na próxima. Aí a gente comunica antes. Só o envio que vai ser depois, né? O envio tem que passar, porque agora... Tem que passar, porque agora não tem como. Agora não tem como mandar. Mas a gente combina, né? Faz um voucher para a pessoa para retirada em julho, assim. Isso, né? Pode ser. É uma coisa bem tranquila. Mas é isso. Então, pessoal, Neto, obrigada, né, pela sua companhia. Eu que agradeço, mais Nós estamos fazendo esse programa juntos, está muito legal. É excelente, né? A gente poder estar discutindo aqui, cada um com uma visão diferente, né? Trazendo um pouquinho da sua formação, da sua experiência. Eu acho que acaba complementando as informações e espero que vocês que estão nos assistindo estejam gostando e espero vocês domingo. A gente vai publicar, a gente sempre publica, mas já pode anotar aí, domingo, 9 horas, nós estaremos aqui novamente. Exatamente, nem precisam esperar propaganda. Quarta-feira e domingo é só vir aqui, que estamos aqui. Estamos no fanpage e estamos agora no Instagram também. Só que o Instagram é né, duração de 1 hora só. Isso. E a nossa live está com 2 horas, meu Deus. Agora já? Que eu vi. Nossa. Hoje nós estamos animados, né? Estou empolgada. Mas é isso. Então, um beijo, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite pra Até domingo no horário nobre, tá? Horário nobre junto com o Fantástico. Vamos lá, vamos concorrer com o Fantástico. Um beijo para todos. Um beijo para todos vocês. Um abraço. Até. Tchau, tchau. E cuidem do emocional e do físico. É isso aí.